Olá, meu amigo, minha amiga, que alegria, que prazer em você acessar o canal e participar comigo de mais um capítulo da nossa série Estudando Jesus Cristo através das Escrituras. Como nós temos dito em nossos estudos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, Ele veio nos libertar, nos redimir, nos salvar. E falar em salvação implica em ao menos duas situações. A primeira, alguém necessita de ser salvo, e a segunda, que alguém tenha vontade, disposição em salvar este que está necessitado. E além de disposição e vontade, seja capaz em salvá-la. Veja, quando eu era criança, na comunidade em que eu participava, haviam dois adolescentes e, vindo a tornar-se jovem, eles tornaram-se bombeiros, entraram para a corporação. E num trabalho, numa aventura no rio Paranazão, que divide o Brasil com o Paraguai, eles estavam lá e um daqueles jovens estava morrendo afogado no rio. E o seu irmão, desesperado, saltou para livrar aquele que estava morrendo. E foi a maior tragédia naqueles dias, quando os dois morreram afogados. Aquele que estava se afogando e o outro que pulou para livrá-lo. E anos atrás, nos Estados Unidos, também um caso ganhou muita repercussão na mídia como um todo, onde uma pessoa veio a falecer por falta de transfusão de sangue. Mas o caso foi mais grave ainda porque um membro da sua família era portador daquele tipo de sangue raro, mas simplesmente ele disse: não irei doar o meu sangue para salvá-lo. Então, aquela pessoa morreu por falta de boa vontade do seu parente em salvá-lo. Então, salvar implica que alguém necessita desesperadamente de ser liberto, salvo. Em outra situação, que alguém tenha capacidade, porque se não tiver capacidade, esta pessoa também morrerá junto com aquele que está se afogando, necessitando ser salvo, e além de capacidade, que ele tenha vontade, disposição. Bom, a Bíblia Sagrada nos apresenta que o homem é este ser que necessita ser salvo. Diante de Deus, as Escrituras descrevem a situação humana como a de um pecador, condenado, enfermo e afundando num mar de pecados. Bom, quem é pai ou mãe sabe muito bem na prática do que eu estou falando. Ou então quem é professor primário, professor secundário, professor em qualquer nível, sabe que as crianças, elas, por mais que nós as instruímos e cuidamos para dar-lhes o melhor ensinamento, nós vamos encontrá-las brigando com os seus amiguinhos, quando não muito agredindo os seus próprios pais, sua própria madrinha, puxando o cabelo do coleguinha, negando uma coisa, negando outra, mentindo, ou seja, praticando alguns males. Por que isso? Porque as Sagradas Escrituras dizem em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sim, o ser humano, ele é quem necessita ser salvo. Veja ainda no mesmo capítulo da Epístola aos Romanos, no versículo 10 ao 19, qual é a descrição do ser humano que Deus nos dá. Leiamos. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus.
todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Nós sabemos na prática muito bem disso, pois nós nos relacionamos com vários tipos de pessoas. Eu já tive a experiência de me relacionar com pessoas de lamentar por não poder praticar mais pecados do que praticam. Eles lamentam de não poder estar num leito se prostituindo, eles lamentam de não poder derramar o sangue de uma pessoa, eles lamentam de não poder praticar mais injustiça, mais crimes, mais males daqueles que já praticam. A boca deles, a garganta dessas pessoas que não temem a Deus estão ligeiramente para amaldiçoar, para maldizer, para dizer palavrões e assim sucessivamente. Sim, o ser humano, ele está, como a Bíblia Sagrada nos diz, condenado, ele está caminhando para a perdição. Vejamos o que ainda diz em Salmos, capítulo 69, Salmo 69, versículo 1 e 2, nos diz assim: livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em um profundo lamaçal, onde se não pode estar de pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Sim, este é o quadro do ser humano se batendo em alto mar e cada vez mais que se bate, se afunda. Por quê? Porque ele não consegue se salvar por si só. E este mar, essas águas, são a representação do pecado. Ainda Isaías capítulo 1, versículo 6, dá uma descrição muito forte da situação humana diante de Deus. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas nem ligadas, nem amolecidas com óleo. A Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, descreve o pecado simbolicamente como a lepra. Esta doença que vai corroendo o ser humano aos pouquinhos e fazendo com que parte do seu corpo seja despedaçado, comido. Então, o pecado na vida do ser humano, espiritualmente falando, é como a lepra. Podemos ver nas Olimpíadas, podemos ver esses atletas, esses modelos, essas modelos com seus corpos lindos, muito formosos. Mas se eles não temerem a Deus e não seguir os caminhos do Senhor, espiritualmente eles estão exatamente como esta palavra descreve. Eles estão feridos desde a planta da cabeça até a ponta dos seus pés, necessitando de salvação desesperadamente. E a Bíblia também descreve, esta é uma boa notícia, as boas novas, o evangelho, como diz a tradução de evangelho, do grego, é boas novas. As boas novas é que Jesus Cristo, ele é capaz de salvar o ser humano e está disposto a fazer isto. Por que ele é capaz? Porque ele é o próprio Deus encarnado.
O Evangelho de São João, capítulo 1, diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, e nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Por que Jesus Cristo pode nos salvar? Porque Ele é o próprio Deus. Não há impossíveis para Deus. Tudo é possível para o nosso Deus. E Ele encarnou-se em forma humana justamente para isso, para poder livrar o ser humano. E uma vez que Ele se encarnou, Ele foi tentado em todas as nossas provações e venceu para poder interceder ao nosso favor e nos socorrer. Hebreus capítulo 3, versículo 18, depois o capítulo 7, versículo 24, até o versículo 27 nos diz: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Mas este quem? Jesus Cristo, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Jesus Cristo é o único capaz de salvar o ser humano, porque ele é o próprio Deus encarnado. Ele padeceu todas as dores, todas as tentações, todas as provações que você e eu padecemos neste mundo, e ele venceu cada uma para sentar-se à direita, à destra do Pai e interceder por nós para que nós possamos ser salvos da ira de Deus por causa de nossos pecados. Mas Jesus Cristo, ele não é só capaz. Ele é, acima de tudo, de boa vontade para salvar os homens. Sim, observe, Mateus capítulo 8, versículo 23, descreve uma situação de um leproso se aproximar de Jesus Cristo e diz: mestre, se tu quiseres, pode me tornar limpo. Jesus Cristo disse: eu quero. Eu tenho disposição, eu tenho boa vontade de salvar-lhe, de limpar-lhe dessas chagas. E esticando as mãos, tocou-o e ele tornou-se limpo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante diz que Jesus Cristo, ele, subsistindo em forma de Deus, não teve como orgulho, usurpação, o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo, ou seja, ele de si mesmo se ofereceu para: Pai, eu irei, Pai, e irei salvar a obra de nossas mãos, a humanidade. Ele se ofereceu, ele a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo e morreu, padeceu a pior de todas as mortes, sendo pendurado no madeiro. Mas como ele se humilhou, Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que toda língua confesse que ele é Senhor e todo joelho dobre-se diante dele. Sim, ele de si mesmo. E São João, capítulo 10, versículo 18, nos diz assim: olha, por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la.
este mandamento recebi de meu Pai. A morte de Jesus Cristo não foi um acidente. Não foram os judeus que entregaram Jesus para os romanos crucificá-lo. Assim eles fizeram, mas fizeram porque Jesus Cristo, de si mesmo, ele se entregou. Ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Se Jesus quisesse ficar 1 ano, 2 anos, 100 anos, 1000 anos pendurado naquela cruz, assim ele ficaria, porque ele é o dono da vida. Mas ele morreu porque ele de si mesmo se entregou. Ele deu a sua vida. Ele diz assim: olha, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário não é assim. Então Jesus Cristo, ele é capaz de salvar o homem e ele tem boa vontade, ele tem disposição em salvar o homem. Muitos se propuseram a salvar o homem. Muitos tiveram boa vontade, mas não foram capazes. E aí, ambos acabaram se afundando no mar do pecado e perecendo. Os homens também têm criado muitas fontes de salvação. Muitos têm dito que a educação pode redimir o homem. E nós temos visto pessoas muito doutas, muito cultas, muito bem educadas, instruídas, se dando à corrupção e se dando ao pecado. Religiões, quantos escândalos que nós não temos visto por parte dos religiosos, mostrando que a religião não é capaz de salvar o homem. Boas obras também não salvam o homem, porque nós, com um coração pecador, nós não sabemos praticar as boas obras. Nós fazemos boas obras esperando algo em troca. Guardar a lei, muito menos. Não tem como nós se salvarmos pela lei, porque a lei ela não tem crédito. Ou seja, eu posso ir daqui até o Nordeste dirigindo o meu carro e não cometer uma infração. Adentrando uma das cidades, eu cometer uma infração, de nada adiantaria, de nada vai adiantar eu dizer para as autoridades: observe, eu vim de Curitiba até aqui e não cometi uma única infração. Então, tu não podes me multar agora. Muito pelo contrário, pela lei não há salvação, porque a lei requer perfeição e o ser humano não é perfeição. Salvação é algo exclusivo de Deus. Sim, é algo exclusivo de Deus. E Deus, ele tem o seu método eterno de salvação para o homem. E este método eterno, ele é constituído de 3 pilares. É o método ternário de Deus de salvação. Qual é este método? Salvação sempre foi, é e será através do sangue. E através de uma única pessoa, que é Jesus Cristo, e pela graça. Sim, porque a salvação ela deve ser pelo sangue. Tem que ser pelo sangue. Levíticos capítulo 17, versículo 11, Deus proíbe o seu povo de comer carnes sufocadas, porque o povo não poderia ingerir sangue, porque o sangue significava a vida do ser, a vida do animal. Em Hebreus capítulo 9, versículo 22, nos diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Porque a salvação, ela necessariamente tem que ser através do sangue. Porque o pecado tem um preço elevadíssimo. O pecado tem um preço muito alto. As Escrituras nos diz que a alma que pecar, esta morrerá. O preço do pecado é a vida. Então, a salvação passa pelo sangue para mostrar o seu altíssimo preço, que é a vida. Quando na lei derramava o sangue dos animais,
e as pessoas viam aquele sangue se esvairar, ali estava a vida do animal sendo derramada, que deveria ser a vida do pecador. Quando Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário, a sua vida se esvairou de dentro de si, mostrando que o meu e o seu pecado têm um preço altíssimo e custou a vida nada menos e nada mais do que do próprio Deus encarnado, Jesus Cristo. Sim, a salvação, ela é pelo sangue, e este sangue tem que ser inocente. Sim, porque se esse sangue não for inocente, ele vai morrer por si próprio. Observe, o meu sangue não salva-me. Por quê? Porque eu sou pecador. Sim, se eu morrer, eu morro pelos meus pecados, pagando pelos meus pecados, mas isso não me redime. E eu não consigo pagar os pecados dos meus filhos, porque o meu sangue também está contaminado. O sangue deve ser inocente, e é este sangue que foi derramado na cruz do Calvário por Jesus Cristo, um sangue imaculado, puro, inocente, onde não havia sequer um pecado, mas os nossos pecados foram encarnados na pessoa de Jesus Cristo, e aí o seu sangue foi derramado para pagar cada pecado que eu e você cometemos. O sangue deveria ser derramado, sim, deveria sair, derramar, se esvairar de dentro do corpo, mostrando que a vida está saindo, a vida está sendo ceifada em virtude do alto preço do pecado. E o sangue deveria ser aplicado, sim, lá no Cordeiro Pascal, lá no Êxodo, lá na saída do povo de Israel do Egito, o Cordeiro Pascal deveria ser imolado e o seu sangue aplicado. Nós temos um vídeo aí no nosso canal que fala sobre este episódio, a Páscoa, Jesus Cristo, a nossa Páscoa. O sangue deve ser aplicado. Jesus Cristo morreu para salvar todos os homens. Mas por que alguns irão se perder? Porque eles não aplicam o sangue de Jesus Cristo em vossas vidas. Como eu posso aplicar o sangue de Jesus na minha vida? Eu devo reconhecer que eu pequei, que eu sou pecador. Eu devo me arrepender dos meus atos pecados, meus atos maus, confessar diante de Deus e crer que todos os meus pecados foram cravados lá na cruz em Jesus Cristo e lavados pelo seu sangue. Aí o Espírito de Deus vai nos trazer um bálsamo, um consolo, mostrando que Deus aceitou o sacrifício de Jesus e os nossos pecados foram retirados. Sim, salvação é pelo sangue e por uma única pessoa, Jesus Cristo. Atos, capítulo 4, versículo 12, nos diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O cristianismo é exclusivista. Como assim? Somente Jesus Cristo pode salvar, livrar o homem da perdição. Jesus Cristo é o único Salvador. E aí está embutido uma tarefa urgente da parte de nós cristãos: anunciar o Evangelho para toda criatura possível, para que todos venham à salvação. Assim é o desejo de Deus, que todos se salvem e venham ao pleno conhecimento dele. Sim, a salvação é pelo sangue, e o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário exclusivamente. E o outro pilar da salvação, que é algo, obra do próprio Deus, é pela graça. Ninguém deve pagar
nada pela salvação, porque ela pertence exclusivamente a Deus e não a homens e não a instituições nenhuma. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 nos diz: pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, vem de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Diante de Deus nenhuma carne deve se gloriar, muito pelo contrário, toda a carne deve se dobrar, botar a boca no pó, o joelho no pó e confessá-lo como único Deus Salvador e remidor do ser humano. Sim, a salvação é algo exclusivo de Deus. Sempre, sempre, sempre será pelo método ternário. Jesus Cristo, o seu sangue derramado e pela graça de nosso Deus. Deus o abençoe e eu lhe aguardo para o próximo estudo, no próximo capítulo. Um grande abraço e até mais.